Eu falando Eliúde, bem com a vida, estamos de bem com a vida. Quem tem Jesus fica de bem com a vida, glória a Deus. E aqui, gente, aí no capítulo 34 vem a segunda fala de Eliú. Eliú disse: vocês são sábios e instruídos, escutem o que eu vou dizer. Assim como os ouvidos julgam o valor das palavras e o paladar prova os alimentos, assim nós agora vamos examinar o caso e resolvê-lo do jeito que parece melhor. Engraçado, Eliúde no outro capítulo fala que vai deixar para Deus resolver, e aqui está querendo resolver. Aí ele fala: Deus não é injusto com ninguém. Realmente, Deus não é injusto com ninguém. Jó está dizendo que é inocente e que Deus não quer lhe fazer justiça. E pergunta: como é que eu poderia mentir dizendo que estou errado? Sofro de uma doença que não tem cura, embora não tenha cometido nenhum pecado. Neste mundo não há ninguém como Jó, para quem é tão fácil zombar de Deus como beber de um copo de água. Ele anda com homens maus, se junta com gente que não presta e diz assim: não adianta nada agradar a Deus. Agora você que tem juízo, me escute. Agora vocês que têm juízo, me escutem. Será que Deus faria alguma coisa errada? Será que o Todo-Poderoso cometeria a injustiça? Ele nos paga de acordo com o que fazemos e dá a cada um o que merece? Na verdade, o Deus Todo-Poderoso não faz nada de mal. Não faz, gente. As coisas que acontecem conosco em consequência. Haverá o tempo do juízo final. Jesus está voltando, tá? As pessoas estão sofrendo pela própria consequência dos seus pecados. O ser humano sofre por causa disso, né? E aqui, se Deus quiser, poderia fazer voltar para si o fôlego, a respiração da gente. Então todas as pessoas morreriam juntas no mesmo instante e voltaria de novo ao pó. Deus, Eliúde fala, Deus é justo e poderoso. Cláudia Soares. Agora, Jó, se você é sábio, escute e preste atenção no que vou dizer. Se Deus odiasse a justiça, não poderia governar o mundo. E o governo, né? Realmente, Deus, ele deixa quem ele quer. Não adianta as pessoas ficarem desafiando Deus, ficar xingando Deus, xingando crente. Está no governo quem Deus quer. Estamos vivos porque Deus quer. Ele é o alfa, ele é o ômega. Nós temos que estar orando. E ele falou assim, ele está falando assim: Deus condena os reis e autoridades quando são maus, quando não prestam. Ele não mostra preferência pelas pessoas que estão no poder, nem favorece os ricos em prejuízo dos pobres, pois todos foram criados por ele. A morte pode vir de repente no meio da noite. Realmente, ninguém sabe o dia nem a hora que vai. Por isso que é melhor aceitar Jesus como o único e exclusivo Salvador, que breve Jesus está voltando. Ele virá como juiz. Obrigado pelo bastão, glória a Deus. E onde um pecador possa se esconder? Ninguém. Às vezes as pessoas escondem do seu amigo crente, mas de Deus não esconde nada. Deus tudo vê e Deus tudo sabe. Deus não precisa da ajuda para matar os poderosos, pois ele sabe tudo o que fazemos. Não existe nenhum lugar mais escuro que seja onde um pecador possa se esconder de Deus. Ninguém consegue se esconder de Deus. E aqui, né, ele falando assim, ó: mas se Deus se calar, ninguém poderá condená-lo. E se esconder o rosto, as pessoas e as nações ficarão sem defesa, e nada poderão fazer para evitar que os homens maus governem e explorem. Agora, você, Jó, resolveu parar de praticar o mal? Jó, será que você já reconheceu diante de Deus que você sofreu por causa dos seus pecados? Há outro acusador aí. Eliú também agora está acusando Jó. E que prometeu que não vai pecar mais? Será que você já pediu a Deus que lhe mostrasse as suas faltas? E resolveu parar de praticar o mal? Porque eles estão falando, você está sofrendo porque você está em pecado. Isso é uma fala deles, né? Eles falam as coisas certas e depois eles começam a julgar Jó, né? E se você não aceita o que Deus faz, como espera que ele faça o que você quer? Você é quem precisa responder. Eu não.
Diga-nos o que está pensando. Se você não aceita o que Deus faz, como espera que Ele faça o que você quer? As pessoas sábias, sensatas, que me estão escutando, certamente dirão assim: Jó não sabe que está falando, o que ele diz não faz sentido. É só examinar bem as suas palavras e a gente vê que ele responde como um perverso. Jó é pecador, um pecador rebelde. Olha as palavras pesadas de Eliúde. Na nossa presença zomba de Deus e não para de falar contra ele. Olha, é muito triste isso aqui, né? O capítulo 34, ele falando, né? E Jó, ele fala assim, ó, Eliú continua falando, ele não é um amigo que procura confortar, mas é um jovem desenvolvendo sabedoria na tentativa de oferecer uma percepção, enquanto os outros esperam ouvir de Deus. Aqui Eliú defende o reto procedimento de Deus e explica que Jó não endureça seu coração à disciplina educacional. Eliúde fala que ele está em pecado. Infelizmente, aqui no capítulo 34, ele fala isso. E no capítulo 33, Eliú argue que Deus possui um propósito mais elevado que o sofrimento de Jó. O propósito de Deus não é o de exigir retribuição de Jó, mas consiste em discipliná-lo. Deus está colocando Jó em disciplina. Isso foi Eliú que falou. Mas Eliú, no final do capítulo 34, ele acusa Jó de pecador. Isso é muito triste, né, gente? A função de acusar é de Satanás, não é do ser humano. Mas ali estavam procurando o pecado de Jó. Isso é do ser humano mesmo, né? E que Deus abençoe. E aí, esse é o capítulo 34. Eliú acusa Jó de falar injustamente com Deus.